Bom dia, meus alunos, como vocês estão? Hoje, na nossa aula, vamos falar um pouco sobre as tradicionais festas juninas que acontecem no mês de junho e em todo o território brasileiro, principalmente no Nordeste. Não está acontecendo por causa da pandemia do Covid-19. Origem da festa junina. Existem duas explicações para o termo festa junina. A primeira explica que surgiu em função das festividades que ocorriam durante o mês de junho. Outra versão diz que esta festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seriam em homenagem a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina. De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses, ainda durante o período colonial, época em que o Brasil foi localizado e governado por Portugal. Nesta época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. Da França veio a dança marcada, característica típica das danças nobres e que no Brasil influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Da Península Ibérica teria vindo a dança de fitas, muito comum em Portugal e na Espanha. Todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus, nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas. Agora, minha gente, nós vamos olhar um vídeo pequeno, certo, sobre a dança de fitas. Bem, gente, olha, tá vendo? Em algumas regiões ainda tem essa dança de fita. Como falei antes, não está acontecendo por causa da pandemia. Festa junina no Nordeste. Embora sejam comemoradas nos 4 cantos do Brasil, na região Nordeste as festas ganham uma grande expressão. O mês de junho é o momento de se fazer homenagens aos 3 santos católicos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Como é uma região onde a seca é o problema grave, os nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chuvas raras na região, que servem para manter a agricultura. Aí, pessoal, vamos falar só um resumozinho, porque esses 3 santos são homenageados no mês de junho, a história dele. Santo Antônio, um dos santos mais queridos no Brasil e em Portugal. Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195 e morreu em 13 de junho de 1231, em Pádua, na Itália. Foi quando mudou da Ordem de Santo Agostinho para a Ordem de São Francisco.
em 1220, e Fernando passou a ser chamado de Antônio. Esse santo normalmente é representado carregando o menino Jesus em seus braços. Santo Antônio é conhecido por ser casamenteiro. São João. Não é à toa que junho e a festa junina são nomes em homenagem a esse santo. Conhecido por ser festeiro, São João nasceu em 24 de junho, com o nome de João Batista. Ele foi primo de Jesus Cristo e faleceu em 29 de agosto do ano de 31 depois de Cristo, na Palestina. Antes mesmo de Jesus, ele já pregava às margens do Rio Jordão. São Pedro. Outro santo festejado em junho, no dia 29, é São Pedro, um homem de origem humilde, apóstolo de Cristo e fundador e primeiro Papa da Igreja Católica. Ele é considerado protetor dos pescadores e das viúvas. Segundo a tradição católica, depois de morrer, São Pedro foi nomeado chaveiro do céu, ou seja, para alguém entrar lá, o santo tem que abrir as portas. Também lhe é atribuída a responsabilidade de fazer chover. Aí, gente, foi só um pequeno resumozinho sobre a história deles. Isso é desses três santos que são homenageados no mês de junho. Além de alegrar o povo da região, as festas representam um importante momento econômico, pois muitos turistas visitam cidades nordestinas para acompanhar os festejos. Hotéis, comércios e clubes aumentam os lucros e geram empregos nesta cidade. Embora a maioria dos visitantes sejam de brasileiros, é cada vez mais comum encontrarmos turistas europeus, asiáticos e norte-americanos que chegam ao Brasil para acompanhar de perto estas festas. As comidas típicas. Como o mês de junho é a época de colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos deste alimento. Pamonha, curau, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho, são apenas alguns exemplos. Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio dessa época arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bocado, broa de fubá, cocada, pé de moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais. Tradições. As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas fogueiras, que serve como centro para a famosa dança de quadrilha. Os balões também compõem este cenário, embora cada vez mais raros em função das leis que proíbem esta prática, em função dos riscos de incêndios que representam. No Nordeste, ainda é comum a formação dos grupos festeiros. Estes grupos ficam andando e cantando pelas ruas das cidades. Vão passando pelas casas, onde os moradores deixam nas janelas e portas uma grande quantidade de comida e bebidas para serem degustadas pelos festeiros. Que são esses aí, minha gente. Tem em algumas regiões, né, quando acontecem as festas juninas, passa um grupo com violão, fantasiados, né, de porta em porta, fazendo a alegria da comunidade, tá certo? Já na região sudeste, são tradicionais a realização de quermesses, festas populares são realizadas por igrejas, colégios, sindicatos e empresas. Possui barraquinhas com comida típicas e jogos para animar os visitantes. A dança da quadrilha geralmente ocorre durante toda a quermesse.
Como Santo Antônio é considerado santo casamenteiro, são comuns as simpatias para mulheres solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem o pãozinho de Santo Antônio. Diz a tradição que o pão bento deve ser colocado junto aos outros mantimentos da casa, porém que nunca ocorra a falta. As mulheres que querem se casar, diz a tradição, devem comer deste pão. As quermesses são umas barraquinhas, né, que ficam vendendo as comidas típicas do Nordeste, né? Tem brincadeiras e vários outros tipos de brincadeiras para a festa junina. Aqui, gente, tem um resumozinho, né, do São Pedro da nossa cidade, né, Jacaré dos Homens, Alagoas. Festa de São Pedro acontece no Parque Cícero Alcântara, né, Jacaré dos Homens, região da Bacia Leiteira. O histórico: a festa acontece desde 1972 e atrai muitos visitantes e diversas regiões por conta da bela ornamentação feita no centro da cidade e das apresentações musicais que acontecem à noite. Isso foi algumas imagens, gente, sobre aqui a festa da nossa cidade. Como já falei anteriormente, não está acontecendo por causa da pandemia. Algumas fotos de quando teve o São Pedro aqui, nossa cidade. Aqui é um pequeno vídeo que eu vou passar para vocês. Pronto, gente, esse aí foi só um pequeno videozinho sobre o São Pedro aqui da nossa cidade, certo? Próximo eu vou passar também um pequeno vídeo de quadrilha, certo? Não aconteceu aqui na nossa cidade, não. Foi um vídeo que eu achei só para mostrar a vocês como a quadrilha são produzidas.
Pronto, está aí, minha gente. Tchau para vocês. Certo?